paz esteja com você. Esse é o segundo vídeo da nossa série devocional sobre revelações no Salmo 91. Uma série devocional que eu, pastor Roberto Bielo, estou fazendo para os membros da nossa igreja, mas não somente para eles, mas para abençoar a todos quantos esses vídeos chegarem. Nós estamos falando no Salmo 91, no verso 1 ainda, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Ontem, no primeiro vídeo, nós falamos sobre a sombra do Onipotente. Hoje eu quero falar dessa expressão interessante, esconderijo do Altíssimo. Vamos pensar comigo, pense comigo, o que é esconderijo? Esconderijo é um lugar de fuga. No esconderijo não há publicidade, marketing ou fama. O esconderijo é um lugar onde não se é visto. Talvez é por isso que muitos não querem ir a esse lugar, no esconderijo. Porque no esconderijo não há glória humana, não há aplausos, no esconderijo não há curtidas, não há comentários, não há compartilhamentos, não há views. No esconderijo do Altíssimo você não fica famoso diante dos homens. Os homens não estão te vendo ali. Nesse lugar você não recebe aplausos, nesse lugar você só recebe a comunhão com aquele que está lá. No esconderijo do Altíssimo o que vale é a presença de quem está nesse lugar. E pensando sobre a palavra esconderijo, eu meditei e me veio ao coração duas características interessantes sobre o esconderijo do Altíssimo. Primeiro, o esconderijo do Altíssimo, ele é um lugar escuro. Lá em Atos 17, no capítulo 17, principalmente no versículo 22 ao 28, Paulo está na cidade de Atenas, num lugar chamado Areópago, onde haviam altares com estátuas a diversos deuses. Os gregos eram muito pagãos, adoravam diversos deuses, e havia um altar interessante ali, não havia imagem em cima, estava escrito nele, ao Deus desconhecido. Então Paulo usa, quando chega diante desse lugar, onde ele vê ao Deus desconhecido, ele usa isso e começa a pregar aos atenienses, dizendo que esse Deus, que não havia uma imagem visível dele, esse era o Deus verdadeiro, o Deus criador de todas as coisas. Paulo diz que esse Deus cria todas as coisas e cria o homem. Paulo diz o propósito da criação do homem, diz assim, ele criou para que o buscassem, como se tateando o pudessem achar, se bem que não está longe de cada um de nós. Interessante que a função, o propósito da criação do homem por Deus, segundo Paulo, é para buscar a Deus. Mas essa busca é como se tateando. O que é tatear? É procurar no escuro. É tentar encontrar num lugar onde os meus olhos não estão alcançando. Não é um lugar visível, então eu preciso tatear para encontrar. Então Paulo está dizendo que esse Deus ele é encontrado num lugar escuro, onde eu preciso tatear, buscar diligentemente o Senhor. Por que o lugar escuro? O lugar é escuro porque num lugar escuro eu não sou atraído por luzes que passam diante de mim. Então o lugar escuro também fala de um lugar onde não há distrações externas, onde há um foco em buscar aquilo que eu estou tateando para encontrar. Segunda característica do esconderijo, primeiro, ele é escuro, e segundo, ele é um lugar solitário. Lá em Mateus capítulo 6, Jesus, no seu sermão, conhecido como Sermão da Montanha, e debaixo de uma pergunta dos discípulos, como devia ser a oração, Jesus, em Mateus 6, no versículo 6, diz assim, quando vocês orarem, entrem no quarto de vocês, fechem a porta e orem ao Pai que está no secreto, que está no esconderijo, e ele vai responder vocês. Então diz que o Pai está num lugar escondido, no esconderijo, no lugar secreto. A palavra quarto, algumas traduções também como aposento, são as câmaras secretas que os reis tinham, um lugar de intimidade, um lugar de encontro entre duas pessoas, onde não havia interferência externa. É para esse lugar que o Senhor nos chama. O lugar entre que nós não vamos ser confrontados por nenhuma outra influência externa. É escuro e solitário, ou seja, é nós e o Senhor buscando a sua presença, tateando para encontrá-lo. Esse lugar de portas fechadas, lugar sozinho, não para ser ouvido. É escuro porque nós não queremos ser vistos pelos homens. Nós fechamos as portas porque nós não queremos ser ouvidos. Ele é escuro porque nós não sermos vistos. E nós fechamos as portas para não sermos ouvidos pelos outros e ouvidos somente pelo Senhor.
Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele tem um vislumbre disso e pede isso ao Senhor. Lá no Salmo 27, no verso 4, diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar todos os dias na casa do Senhor, para contemplar a sua formosura e aprender no seu santuário. Então Davi está pedindo a mesma coisa do que o autor no Salmo 91, no verso 1, habitar no esconderijo do Altíssimo. Só que Davi não chama de esconderijo do Altíssimo, ele chama de casa do Senhor, de santuário. Então, o lugar onde Deus habita, esse lugar que é o quarto fechado, que é o lugar escuro, é a casa de Deus, é onde Deus mora. E Davi disse que nesse lugar ele consegue enxergar a Deus. Interessante. E quando eu paro de ver os homens nesse lugar escuro e solitário, eu paro de observar os outros, eu paro de olhar para os outros, eu consigo enxergar a Deus. Eu só vou conseguir enxergar a beleza de Deus quando quando eu tirar os meus olhos dos outros, dos homens deste mundo, e focar os meus olhos no Senhor. Aí eu vou contemplar a sua beleza, contemplar a sua formosura, vou começar a ouvi-lo. Quando eu fecho as portas e deixo de ouvir o externo, quando eu fecho o meu coração para o Senhor, eu paro de ouvir os homens e começo a ouvir e aprender do Senhor. É nesse lugar onde nós o vemos e o ouvimos. Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, que esse lugar, agora, ele foi morar dentro de um lugar muito interessante, que é dentro de nós. Porque ele diz assim: não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo, que o Espírito de Deus habita em vocês. Então, o lugar do esconderijo do Altíssimo hoje é dentro do nosso espírito. A Bíblia diz que o Espírito de Deus veio fazer morada dentro de nós, dentro do nosso espírito. Então, o que o Senhor está nos chamando? Esse lugar chamado esconderijo do Altíssimo, lugar de descanso, para quando nós fecharmos os nossos olhos, fecharmos a porta do nosso quarto, ou seja, olhos fala de olhar para o Espírito que está dentro de nós. Fechar a porta fala de não ouvir nada de fora, apenas ouvir a voz do Espírito que está em nós. E nós nos concentrarmos, tatearmos, até acharmos, orarmos, até encontrarmos o Senhor. Então nós vamos encontrar o Senhor no seu esconderijo. A Bíblia diz que ali nós vamos ver a sua glória, nós vamos aprender dele, nós vamos ter as respostas dele. O Senhor nos chama não somente para visitar esse lugar, para ter uma oração ou outra. O Senhor nos chama para ter uma vida de morada nesse lugar. Aquele que habita. No verso 9 do Salmo 91 diz, ele vai dizer, fiz do Altíssimo a minha morada. Deus está me chamando e te chamando não para ter orações ocasionais, mas ter uma vida de comunhão e intimidade. Nesse lugar escuro e solitário, onde você busca o Senhor, ali você vê a sua glória, você ouve a sua voz, você aprende dele, e você recebe respostas dele. Receba essa revelação, corra para o esconderijo do Altíssimo, não saia de lá, porque é esse lugar que é a nossa casa, esse lugar que é a nossa habitação. Receba essa palavra, receba graça e fogo para a sua vida, receba a bênção do Senhor sobre ti, em nome de Jesus. E amanhã continuamos essa série devocional. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.